CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma quarta-feira para o estudo do Livro dos Espíritos, né? Quem quiser colocar o copinho de água para fluidificar, a espiritualidade vai trabalhar de acordo com a necessidade de cada um, né? Vamos então dar início à nossa prece, elevemos nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e peçamos a Ele que fique em nosso lar, que nos dê compreensão do nosso estudo, que ilumine o palestrante, ao mentor da CEIP, aos nossos mentores espirituais. Eu peço permissão para dar por iniciado a noite de estudo de hoje, estando sempre conosco, nos dando entendimento, sabedoria para entender a palavra do expositor e a lição de hoje. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Chamo o expositor de hoje, seja bem-vindo, para dar início a mais um estudo nessa quarta-feira. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. É uma alegria muito grande estar de volta aqui nessa casa tão querida de Ilha de Paquetá, né? Para nós conversarmos mais um pouquinho sobre a nossa doutrina e sempre pedindo que cada um de vocês possa emanar essa corrente maravilhosa que nos ajuda, que nos intui, para que nós possamos ser claros na nossa conversa, no nosso estudo, e que seja de uma maneira fácil, suave o nosso entendimento. O estudo que a casa nos pediu para hoje, ele está na parte terceira do Livro dos Espíritos, e ele trata das leis morais. É um assunto bastante interessante que nós vamos trabalhar especificamente 3 itens, tá? É um assunto farto, é um assunto grande, mas nós vamos procurar sintetizar de modo que não fique uma coisa muito cansativa e que o recado possa ser dado de forma bem clara para que todos nós possamos compreender. Eu vou pedir ao meu amigo querido Ricardo para que ele suba os slides para que nós possamos começar o nosso estudo falando, né, sobre o estudo metódico do Livro dos Espíritos. Esse nosso estudo está na terceira parte do capítulo 4, que fala da lei da reprodução. Essa lei da reprodução, ela tem como objetivo, né, sobre 2 pontos, ela vai nos trazer sobre 2 pontos os objetivos, do ponto de vista biológico e também do ponto de vista espiritual, respectivamente. Nós vamos falar da procriação de novos indivíduos, da perpetuação da espécie e da viabilização da reencarnação para a progressão dos seres. Mas como seria esse ponto de vista biológico, né? Então, nós falaríamos sobre a procriação de novos indivíduos, sobre a perpetuação da espécie, sempre pelo objetivo biológico. E, do ponto de vista espiritual, nós vamos falar sobre a viabilização da reencarnação, porque é através da reencarnação que nós vamos atingir o nosso progresso, né? O progresso dos seres, ele é dado através da reencarnação. Aí nós vamos perguntar assim, mas como assim? Os espíritos se reproduzem? Não, os espíritos não se reproduzem, conforme nós vamos ver já pelo nosso estudo, né? Os espíritos não se reproduzem porque eles vêm de uma fonte maior. O espírito ele é criado, né, por Deus. Nós reproduzimos o corpo, nós reproduzimos a matéria, por isso nós somos chamados de co-criadores. Porque sem a reprodução, o mundo das formas, né, conforme nós conhecemos, ela pereceria. Ela deixaria de existir. Porque tudo que existe, ela está contido no germe da multiplicidade. Quando nós observamos as plantas, não é tão lindo? Você bota a sementinha lá na terra, vai molhando, o sol vai trazendo luz, vai trazendo a terra,
oferecendo os nutrientes, e com o passar do tempo, nós vamos vendo aquela pontinha verdinha aparecer no solo, e ela vai crescendo, com o passar do tempo já é uma muda bonita, verde, resplandecente, e mais um tempo é um arvoredo, né, que quase chega à nossa cintura, e mais um tempo acima de nós, e quando nós percebemos, é aquela árvore frondosa, maravilhosa, que nós nos deparamos na natureza. Assim é com todos os seres vivos, e nós estamos incluídos, né, nessa lei. Os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem e depois morrem. Essa é a lei, para tornarmos a viver os seres vivos, os seres humanos, né? Então, essa lei da reprodução, ela é bastante interessante, mas há que se falar que ela faz parte das leis morais. Nós estamos falando das leis morais, ou seja, a lei natural, que é a lei divina, a lei de Deus, onde nós podemos falar da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei de conservação, de destruição, da lei de sociedade, entre tantas outras. E a lei da reprodução, que vai ser o nosso assunto de hoje, não poderia deixar de ser citada. Porque, com base nesse exposto das leis, nós podemos concluir o quê? Que sem a lei da reprodução, nós não teríamos como aplicar as outras leis. Nós aplicaríamos as leis a quem? Se nós não nos reproduzíssemos, se nós não cocriássemos novos seres, não é? Então, para que a lei da sociedade, a lei da destruição, a lei do progresso, a lei da igualdade, da liberdade, quando nós devemos respeitar uns aos outros, aplicarmos a ação, aplicarmos o pensamento, o nosso livre-arbítrio, essas leis elas só podem ser aplicadas quando estivermos em exercício das leis de reprodução. Então, nós vamos aqui, nesse estudo de hoje, muito sinteticamente, nós vamos trabalhar a população do globo, a sucessão e aperfeiçoamento das raças e o obstáculo à reprodução. Kardec organizou esta lei da reprodução em 3 tópicos principais, incluindo também casamento e celibato e poligamia. Mas o nosso estudo vai se ater a essas questões que estão das perguntas 686 a 694. Vai ser o tema que nós vamos estudar. Exatamente, falarmos sobre população do globo, sobre a sucessão e o aperfeiçoamento das raças e o obstáculo à reprodução. Então, está lá nas perguntas 686 a 694 do Livro dos Espíritos. Então, na questão 686, nós temos lá, Kardec pergunta: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E os espíritos respondem sem nenhuma dúvida. Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria, né? Deixaria de existir. Continuando ainda, a 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra. Olha a preocupação de Kardec, né? Já naquela época que a população era, em vista do que é hoje, era diminuta, né? Em algumas palestras, eu estudando, eu percebi que na época que Kardec escreveu essas perguntas, questionou os espíritos, né, para codificar o livro, a população estava em torno de 1 milhão, não é? Então, ele já estava preocupado com a diversificação, né, dos espíritos, né? Será que o planeta comportaria tantos espíritos encarnados, né? E os espíritos respondem: não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Nada do que faz é inútil. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, ainda falando sobre isso, nós vamos comentar aqui
Por exemplo, a reprodução é o quê? É a perpetuação, não é, da espécie. Sem a reprodução, nós não perpetuaríamos a espécie. Mas ela tem alguns obstáculos. Ela tem obstáculos que podem causar algumas perturbações quanto a isso. São obstáculos que têm causas naturais, que são causadas muitas das vezes por nós mesmos. Nós colocamos os obstáculos, né? Mas, afinal, o que é reprodução? Então, nós fomos buscar essa definição e encontramos. Dá-se este nome à série de processos pelos quais os seres vivos transmitem a vida a novos indivíduos e asseguram a continuidade da espécie. Então, é o processo pelo qual nós asseguramos a continuação da nossa espécie. Ainda continuando, já adentrando ao nosso assunto, população do globo, né? Nós podemos falar aqui sobre a Organização das Nações Unidas, né? Fez uma pesquisa para a agricultura e alimentação, que é uma organização que combate a fome e a pobreza no mundo inteiro, e melhora, né, a segurança alimentar e o desenvolvimento agrícola. Então, ela nos trouxe esses tópicos, eu creio que está dando para nós percebermos. Em 1804, nós tínhamos cerca de 1 bilhão de pessoas, em 1804. 1927, nós já estávamos em 2 bilhões de pessoas. 1960, nós já atingíamos 3 bilhões de pessoas. Então, a reprodução vinha aumentando fantasticamente. 1974, já atingíamos 4 bilhões de pessoas. E 2024, mais ou menos, a previsão é de que estejamos numa faixa de 8 bilhões de pessoas. E ainda contando com essa progressão, a estimativa para 2050 é de que hajam 9 bilhões de pessoas somente nesse globo, no globo da Terra. Então, esse estudo foi desenvolvido para que as pessoas pudessem se programar com um problema muito grave que poderia vir a atingir, né, a população, que seria a fome. A forma que as sementes seriam geradas, a segurança alimentar estava em jogo. Então, os pesquisadores, já preocupados com isso, fizeram essa projeção, né, da população do globo, e Kardec, lá no Livro dos Espíritos, em 1857, ele já estava perguntando como ficaria, né, se essa população subisse tanto, fosse tão grande, e como que nós iríamos viver com essa quantidade enorme de pessoa, né? Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, objetivo da encarnação. Ele pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós encarnamos? E os espíritos respondem, Deus a impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Então, é da lei que nós estejamos sempre morrendo e encarnando, reencarnando. Essa é a lei. E os cientistas, acompanhando a ciência, acompanhando o que o Espiritismo nos diz, vem fazendo esse estudo da progressão. E eles chegaram a essa conclusão, que a população mundial atinge, na época desse estudo, né, feito pela ONU, 7,4 bilhões de seres, não é?
E diz também que o fluxo migratório entre os mundos físicos e espiritual é constante. Diariamente desencarnam e encarnam milhares de criaturas. Olha que interessante. O fluxo migratório entre os mundos físico e espiritual. Quer dizer, ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Então, é um fluxo muito grande. E mais tarde, em outro estudo, nós veremos, não é o nosso caso, eu não vou me aprofundar, existem também a pluralidade dos mundos habitados. Nós não habitamos somente esse planeta Terra, né? Nós não vamos ser, como vou dizer, egoístas o suficiente para acharmos que nós somos os únicos seres habitantes desse universo, né? Ou desse multiverso, né? Tantos universos existem por aí, né? Nesse infinito que nós chamamos, não é? E a literatura espírita cita de 20 a 25 bilhões de seres, englobando todos os orbes que a nossa pobre consciência ainda tão imperfeita pode imaginar, né? Nós, às vezes, achamos que sabemos alguma coisa, na realidade, não sabemos quase que nada, né? Então, esse fluxo ele é fundamental para os ajustes perante as leis divinas e para a evolução do espírito e do planeta. Que interessante. Esse fluxo de encarnações e reencarnações nestes e naqueles planetas, eles são fundamentais para que nós possamos nos ajustar às leis, que quase sempre nós derrogamos as leis pelo nosso livre-arbítrio, pelos nossos enganos, pelos nossos pensamentos ainda tão primitivos, né? Tão ligados aos instintos ainda, mas que nós estamos a caminho, né? E eles ainda falam aqui na literatura espírita, né? Que não é só o espírito que evolui, os planetas também evoluem. Nós estudamos lá na Gênese a formação do planeta, é uma coisa maravilhosa, uma coisa que o nosso entendimento custa compreender, porque a formação do planeta é uma coisa maravilhosa, aqueles gases, aqueles minerais, aquelas coisas que formam a Terra, que formam os gases, que formam atmosferas, incompreensíveis para leigos como eu até falar. Eu não tenho a menor capacidade de adentrar nesse assunto para tentar falar. Então, eu fico aqui na minha humildade, né, falando assim, bem superficialmente, porque é aquilo que eu ainda conheço. E, da mesma forma que nós temos que fazer com que o planeta que nós habitamos evolua, nós estamos também evoluindo junto com esse planeta. E ainda diz mais, há também migrações interplanetárias de espíritos. Isso aí eu fui buscar lá no Reformador, né, de setembro de 2010, que fala da lei de reprodução. E também alguma coisa no livro Gênesis, no 199, item 37, que fala sobre isso, e que confesso para vocês, ele é um assunto bastante complexo e de difícil entendimento, é bastante complicado, né? Ainda sobre essa questão, Mateus, ele fala sobre a questão da população do globo, né? É sempre bom não nos esquecermos de que absolutamente nada escapa ao controle do Criador, não é? Nós não podemos achar que nós estamos nos reproduzindo descontroladamente. Tudo está planejado, tudo está conectado, tudo está sobre as leis de Deus, tudo está em harmonia com o universo e com a vontade do nosso Criador. Não podemos nos esquecer que, uma vez que
todos os cabelos de nossas cabeças estão contados, conforme diz Mateus. Ele fala assim: não nos esqueçamos de que absolutamente nada escapa ao controle do Criador, uma vez que todos os cabelos de vossas cabeças estão contados. Então, ora, se Deus sabe todos os cabelos que existem, todos os fios de cabelo que existem nas cabeças de cada um de suas criaturas, como Deus não vai saber aquilo que ele criou? É achar que Deus não tem o controle, não é? E nós espíritas, nós temos essa certeza absoluta porque nós estudamos e nós estamos convencidos de que a doutrina nos traz esses esclarecimentos. Esclarecimentos esses que são próprios à nossa faixa, né, evolutiva. Nós não podemos achar que já sabemos tudo, quando na realidade nós não conhecemos nada, nós imaginamos conhecer, mas ainda somos muito pobres em conhecimento, em linguagem, capacidade intelectual para isso, não é? Então, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, nós temos aqui na pergunta 688, que fala sobre a sucessão e aperfeiçoamento das raças. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas a respeito desse assunto. Então, Kardec vem perguntando: há neste momento, quando ele estava lá perguntando aos espíritos, raças humanas que evidentemente decrescem? Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Olha a preocupação de Kardec. Há nesse momento raças humanas que evidentemente decrescem? Virá momento em que terão desaparecido da Terra? E os espíritos respondem com toda a sapiência: assim acontecerá de fato. É que outras lhes estão tomando lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Nós estamos falando aqui de quê, gente? Da evolução orgânica, não é? Há que se falar aqui também sobre raça, né? Raça, nós estamos falando da raça humana. São os homo sapiens, somos nós. E podemos falar também das etnias. As etnias são aquelas trazidas pelo local de nascimento, por influência do clima, por influência da alimentação, por influência da cultura. Então, a raça é sempre a mesma. Nós somos seres humanos que temos várias etnias. É muita bobagem de nossa parte acharmos que existem raças superiores ou raças inferiores, como houve, né, na Segunda Guerra Mundial, aquela tristeza da erradicação dos judeus por ser julgado, né, por aquele espírito, né, que estava comandando a Alemanha, como raças impuras, raças inferiores. Então, ele quis exterminar os judeus, quando, na realidade, raça é humana. Somos todos iguais. Deus nos criou absolutamente iguais, vivendo em países diferentes, etnias diferentes, sujeitos ao clima, né? Às alimentações, à cultura, à religião. Isso tudo faz com que nós tenhamos leis diferentes, comportamentos diferentes, padrões culturais diferentes, porque nós vemos, é fácil você perceber isso quando você vê, por exemplo, na televisão, um filme sobre o Irã, sobre o Iraque, né, sobre o Islã. Como são diferentes as culturas? Uma mulher jamais poderia descobrir a cabeça, uma mulher não pode sair da submissão do seu pai e da submissão do seu marido. São culturas, não é? Mas são da raça humana. Não existe a menor diferença. Continuando, então, a 686, Kardec pergunta:
Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Para nós que já conhecemos um pouquinho assim, né, da doutrina, a gente até dá aquele risinho, né? Ora bolas. Nós estudamos, nós sabemos da evolução do Homo sapiens, né? Homem primitivo, aquele homem da caverna, aquela coisa bruta, até atingir a inteligência, a descoberta do fogo, descoberta da roda, depois, essa evolução toda que nós passamos. Esses espíritos que viviam lá nas cavernas não são nada mais, nada menos do que nós mesmos aperfeiçoados. Nós evoluímos até chegarmos ao que somos hoje, né? Às vezes nem com tanto orgulho podemos falar isso, né? Infelizmente, porque nós estamos ainda tão corrompidos de erros que nós ainda temos muito que aperfeiçoar. Então, os espíritos nos respondem. Ele perguntou se os homens atuais formam uma criação nova, ou se nós somos descendentes aperfeiçoados daqueles seres primitivos. E os espíritos respondem. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Aí a gente fica sabendo direitinho qual é o nosso lugar, não é? Mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituirão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Olha o foco da resposta, totalmente espiritual. Ele está falando sobre um foco espiritual. Então, vamos fazer uma retrospectiva, né, da nossa evolução de homem primitivo chegando até hoje. Nós podemos falar, né, ou supor que nós chegaremos a um ponto em que determinados órgãos que precisamos hoje não serão necessários daqui a um tempo. Mas como assim? Sim. Nós não já estudamos, nós não escutamos palestras, nós não escutamos estudos de que dia virá que nós atingiremos a perfeição, que não usaremos mais as cordas vocais, nós nos comunicaremos pela telepatia. Bastará que o nosso pensamento seja formulado para que ele chegue como comunicação onde eu desejar. Dia virá em que eu não precisarei mais dos dentes, porque eu não vou precisar mais mastigar a carne, porque meu corpo estará tão mais depurado que eu não terei mais os órgãos que farão aquele trabalho todo que o estômago faz de processamento do alimento, para que o organismo aproveite as vitaminas extraídas desse alimento e o resto que não nos serve, caminhe para o órgão excretor, para o intestino, e seja descartado por nós. Então, dia virá em que nosso alimento também poderá vir a ser fluídico, não é? Embora muita gente, até a gente brinca, né? Não, quando eu desencarnar, que eu estiver em nosso lar, como é que eu vou ficar sem comer batata frita, meu bife, né? Mas, segundo a literatura, nós não sofremos esse choque tão violento assim, né? Nós chegamos nessas colônias onde, se Deus quiser, seremos recebidos por companheiros que querem a nossa felicidade, que querem nos ajudar. Então, a espiritualidade também vai plasmar
o alimento, de modo a que nós possamos, logo assim que cheguemos a esses lugares, possamos nos sentir confortáveis. Então, será plasmado a nossa alimentação. Eu vou estar ali comendo meu feijãozinho, meu arrozinho, bebendo meu refresco, né? Toda amarradona, porque eu ainda estou com aquelas ilusões da vida corpórea, até que eu possa atingir um nível de desligamento, né, da vida material, que eu não precise mais desse alimento. E, ainda voltando à pluralidade dos mundos, se eu já pensou se eu consigo assim superar os meus enganos, meus erros e atingir uma como é que eu vou dizer? Atingiu um estágio, né, de evolução tão bacana que eu não vou mais nem precisar reencarnar na Terra, eu vou reencarnar num planeta melhorzinho, onde a atmosfera vai ser mais rarefeita, onde eu não vou precisar mais desse corpo pesado, grosseiro, não é? Então, tudo vai se modificar, mas não é o meu espírito que vai se modificar, o meu espírito vai estar depurado. O meu corpo é que não vai ser mais necessário carregar essa vestimenta pesada, né, que nós carregamos nessa encarnação. É muito bacana, é um estudo pequeno, né? Esse capítulo 4, item 3, que é a lei da reprodução, é um item pequeno, mas que nos fala muito sobre nós mesmos, que nos traz assim um ensinamento fabuloso para que a gente possa compreender o nosso local, né? Onde nós estamos nessa criação, qual é o papel que nós ocupamos e para onde estamos querendo ir, e que papel nós estamos nos preparando para desempenharmos, não é? É um estudo que serve de... A doutrina já é dita que é uma doutrina consoladora, né? Então, ela nos traz certezas que nos fazem passar por situações complicadas aqui na Terra de forma mais suave, mais leve, né? Que a gente não sofra tanto. Mas vamos continuar. Vamos lá para o nosso assunto. A questão 690. Kardec vem de novo. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Gente, olha só que pergunta. Do ponto de vista físico, ele quer saber dessa parte material. Seriam eles de criação especial os corpos da raça atual, não é? E os espíritos respondem, né? Já que nós não temos entendimento para compreender essa resposta, eles nos falam assim: a origem das raças se perdem na noite dos tempos. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todos à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, foram aliados entre si para produzir tipos novos. Então, nós nos aliamos entre nós mesmos para produzirmos tipos novos. Então, esse aperfeiçoamento dos corpos, né, é uma consequência do processo, do progresso, do processo e do progresso evolutivo, tanto físico como moral, não é? Que todos nós, homens, estamos sujeitos. E temos que ter consciência de que esse progresso ele é inevitável, nós não podemos fugir a ele. Todos nós estamos fadados ao progresso moral e espiritual. É um processo natural. Esse progresso ele é evolutivo, nós não podemos fugir dele. Nós estamos a caminho da perfeição. E, como nós sabemos, não temos ainda capacidade suficiente para entender sobre isso. Então, nós devemos nos contentar com essa resposta linda que os espíritos nos dão, né? A origem das raças
se perde na noite dos tempos. Vamos nos preocupar em estarmos bem, em agirmos de acordo com as leis morais. E, com isso, nós estamos nos disponibilizando para que essa evolução se dê em nós mesmos, tanto fisicamente quanto moralmente, não é? Nós devemos cumprir as nossas obrigações com tranquilidade, com serenidade. Continuando na pergunta 691, vem a pergunta: qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Ora, a gente sabe disso, porque nós já vemos, nós temos informações, nós temos documentários, a ciência nos traz informações diariamente através das descobertas fósseis, não é? Eles nos trazem diariamente informações de como nós éramos, de como os animais eram, de como as plantas eram, de como o solo era. Então, nós temos essas informações. Basta que nós estejamos prontos para aceitar, para entender o que nós recebemos como estudo, né? E a resposta vem, né? Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo, dominante de quando nós éramos lá raças primitivas, né? Então, eles respondem que era o desenvolvimento da força bruta, né? À custa da força intelectual. Então, predominantemente, nós usávamos a força bruta. Nós não tínhamos intelectualidade. Agora sim, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Não é? Por isso que nós somos a raça escolhida, né, para termos a inteligência, para termos o livre-arbítrio, para podermos evoluir. Porque o animal ele não é capaz de construir uma ferramenta para usar em prol do seu benefício. Nós vemos nesses documentários do Discovery, eu assisti há algum tempo, tão bonitinho, o macaco ele pegou uma semente, olhou para aquela semente, olhou para um lado, olhou para o outro, pegou uma pedra e bateu contra aquela semente para abrir e tirar lá de dentro o fruto que ele queria comer. Quer dizer, já é um vislumbre de inteligência, já é aquele animal caminhando para a evolução, né? A caminho da evolução, a caminho da perfectibilidade da espécie, não é? De vez em quando são umas palavras meio truncadas aqui, vocês não reparem não, mas faz parte, né? O importante é nós compreendermos que nós não usamos mais a força bruta, nós usamos a nossa força intelectual, não é? Nós podemos mover toneladas de pedras, 2, 3 pessoas só, mover um bloco enorme de pedra. Por quê? Porque nós construímos máquinas, não é? Capazes de se acoplarem naquele elemento bruto e, através de uma roldana que tem a força mecânica, fazer a movimentação de modo que ele possa ser suspenso no ar com a força de apenas 2 ou 3 pessoas. Não é? Então, esse é o exemplo da força intelectual que nós aplicamos. Nós não precisamos mais tentar levantar no nosso próprio braço. Então, nós estamos realmente evoluindo e bastante, né? Na pergunta 692, Kardec quer saber se será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animal e vegetais pela ciência. Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Kardec já estava preocupado com as intervenções que o homem estava fazendo, já com a ciência, né? A busca pelas informações, a busca pelas respostas, não é?
Então, os espíritos nos respondem que para chegar ao aperfeiçoamento, né, tudo se deve fazer. Olha só. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Deus nos dá inteligência para que nós mesmos possamos atingir aqueles fins que estamos nos propondo. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, a espiritualidade nos diz que não é contrário à lei da natureza a gente aperfeiçoar as raças pela ciência, não é? Porque tudo que fizer para que nós cheguemos à perfeição deve ser usado para favorecer e corresponder àquilo que Deus espera de nós. Complementando essa pergunta, tem a 692A. Mas, geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Kardec quis saber, quando o homem está envolvido naquela pesquisa para melhoria, né, das raças, se ele não está pensando somente na sua própria pessoa, no seu próprio ego. Eu descobri, eu cheguei a essa conclusão, eu fui capaz de estudar, não é? Kardec quer saber se isso não diminui o mérito da descoberta. E os espíritos respondem: que importa seja nulo o seu merecimento? Quer dizer, o merecimento do homem não importa se foi nulo, desde que o progresso se realize. Então, se o progresso está sendo realizado, pouco importa se isso vai servir para o homem se achar o máximo ou não. Ele está contribuindo para o aperfeiçoamento do nosso progresso. E diz mais: cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência. E sob esse aspecto é que maior proveito tira. Então, mesmo quando nós estamos errando, mesmo quando nós estamos deixando o nosso ego nos dominar, mesmo quando estamos pensando em nós mesmos, olhando para o nosso próprio umbigo, se isso trouxer benefício para a coletividade, se isso trouxer desenvolvimento, se isso nos traz desenvolvimento, pouco importa se esse progresso, para quem está criando, seja nulo. Pouco importa, porque nós vamos tirar proveito disso, a humanidade vai tirar proveito disso. Então, nós já vimos que tudo que nós fazemos para melhorar a nossa perpetuação, para tudo que nós fizermos para aperfeiçoarmos, para evoluirmos, é agradável a Deus, mas existem alguns obstáculos, né, que são contrários a essas leis, que nós vamos ver na questão 693. Então, vem lá. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução. Já naquela época que não havia o que hoje existe, né, para obstar a reprodução, não havia anticoncepcional, não havia a pílula do dia seguinte, não havia nada disso, né? Mas Kardec já estava perguntando: são contrários à lei da natureza, tá? E aos costumes humanos que têm por fim criar obstáculos à reprodução? E eles respondem:
Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, aqui, os espíritos foram categóricos, não foram? Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Mas aí entra a letra A da mesma questão. Entretanto, tá? Há espécies de seres vivos, animais e plantas, né, que são os seres vivos, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e da qual o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? Então, da mesma maneira que ele pergunta aos espíritos se criar obstáculo à reprodução é contrário à lei da natureza, mesmo havendo seres vivos, animais e plantas que possam vir causar efeitos nocivos aos seres humanos, se mesmo assim esse ato é repreensível, Kardec pergunta. Né? Aqui nós estamos vendo quando nós colocamos o controle da natalidade, quando nós colocamos controle a determinadas espécies que se procriam rapidamente em detrimento de outras. Então, Deus, os espíritos nos trazem uma explicação maravilhosa, não é? Vamos ver. Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos. Então, Deus concedeu somente, podemos dizer, né, ao homem sobre todos os seres vivos, quer dizer, os animais e aos vegetais, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve, porém, opor-lhe obstáculos desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispõe para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza e é, ainda isso, o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam, não é? Aí eu lembro quando eu vi esse programa em casa com minha mãe e aparecia as leoas, né, caçando os filhotinhos lá dos viadinhos, dos próprios macacos, dos filhotinhos dos outros seres, né, dos guepardos, que eles são inimigos, né? Eu falei, mãe, eles têm que se alimentar daqueles animais porque obedece à cadeia alimentar. Porque se eles não se alimentarem daqueles, a reprodução destes será tamanha que vai causar um desequilíbrio das espécies. Aí eu brincava com ela, a senhora também não pode esquecer que lá não tem Bob's, não tem McDonald's, não é? Como é que as leoas vão se alimentar e vão alimentar os seus próprios filhotes? Tem que ser daquilo que a natureza dispõe. Então, é a seleção natural, não é? Deus criou os animais para que eles possam evoluir, né, na escala evolutiva, mas não deu a eles restaurantes para eles se alimentarem. É? Por isso, eles possuem instintos de conservação, não é? Mas esse instinto de conservação, eles vão buscar o alimento onde está, na natureza. Como eles não são agricultores, não é? Eles são caçadores, são carnívoros, eles vão se alimentar
dos outros animais, dos outros seres vivos que estão ali na natureza para essa própria finalidade, né? Mas voltando aos obstáculos à reprodução, né? Quais seriam esses obstáculos, né? Quais seriam os obstáculos que nós podemos opor à reprodução? Nós temos lá os obstáculos que podem ser chamados naturais, né? E os obstáculos chamados kármicos, não é? E também temos os obstáculos artificiais. Esses obstáculos naturais podem ser aquelas faltas cometidas no passado, não é? Podem ser uma infertilidade, pode ser uma falta que cometeu no passado, que fez com que ele viesse para passar essa prova, quer dizer, um defeito orgânico na ovulação ou na formação dos espermatozoides. Então, são várias formas que podem ser obstáculos à reprodução. Podemos nascer homens estéreis, mulheres estéreis, né? Então, são obstáculos que podemos chamar de naturais ou de kármicos. E temos também, infelizmente, os obstáculos artificiais, não é? Que são esses anticoncepcionais, são aqueles obstáculos causados pelas vaidades. Esses são obstáculos que não são naturais, não são permitidos. Não é? Quando a mulher deixa de procriar porque ela não quer perder sua silhueta, ela não quer que seu seio fique flácido com a amamentação, ela não quer que a sua barriga fique com estria, com marquinha, não é? Esses obstáculos à reprodução criados artificialmente por nós mesmos, eles não são admitidos como sendo uma coisa natural, não é? Esses são o que impede a natureza em sua marcha, eles são contrários, e ele é contrário à lei geral, está lá nessa pergunta 693. O que impede a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, quando nós mesmos colocamos esses obstáculos, nós estamos, né, impedindo. Deus nos criou e disse, nos criou machos e fêmeas, não foi? E nos abençoou e disse, está lá na Gênesis mosaica, crescei e multiplicai-vos, encheis a terra e vos sujeitai-a, e dominai os peixes do mar, os pássaros do céu e todos os animais que se movam sobre a terra. Ora, então Deus nos deu poderes maravilhosos, né? Nos criou a sua imagem, criou o macho e a fêmea para que pudesse ser feita a reprodução e nos disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e vos sujeitai-a, e dominai os peixes do mar, os pássaros do céu e todos os animais que se movam sobre a terra. É poder demais para nós, não é? Então, nós vamos nos preocupar que Deus deu ao homem um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. Eu vou repetir isso. Deus deu ao homem um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Então, nós temos aqui usar e não abusar. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. Então, está muito bem explicadinho, né? E eu fui buscar lá em Miramês, um espírito que eu gosto de estudar, ele vem nos dizendo, né? Há muitos laços que prendem a alma às paixões inferiores, como os variados processos que a sensualidade usa para a sua satisfação.
embriagando os sentimentos em sensações grosseiras. É por nesse sentido que o espírito é considerado animal, mesmo com vestimentas diferentes destes. No entanto, as suas investidas no campo do desregramento são as mesmas, ou por vezes muito piores, não é? Então, nós devemos saber que nós não podemos permitir que o corpo predomine sobre a alma, e nós não podemos esquecer, nós não podemos permitir que o homem esteja apegado de forma abusiva à matéria, não é? A doutrina dos espíritos surgiu no mundo, como nos refere a codificação, para educar e instruir. Não é isso que nós aprendemos? A doutrina surgiu para nos educar e nos instruir. Não devemos nos cansar de repetir essas as máximas que fazem do espírita um verdadeiro cristão, quando ele toma a sério esses preceitos de luz. São palavras do espírito milanês, lá no livro Filosofia Espírita. A doutrina dos espíritos surgiu no mundo, como nos refere a codificação, para educar e instruir. Não devemos nos cansar de repetir essas máximas que fazem do espírito um verdadeiro cristão, quando ele toma a sério esses preceitos de luz. O excesso das sensações pode embriagar a alma em caminhos de difícil recuperação. Então, nós não podemos deixar que as sensações da matéria nos embriaguem, porque essa embriaguez pode nos levar a caminhos de difícil recuperação. Quando nós estamos estudando a reprodução, nós estamos estudando reencarnações, nós estamos estudando a volta dos espíritos ao corpo, à carne, para que possamos nos depurar. Então, esse excesso de sensações, ela pode nos levar a uma embriaguez que pode nos trazer reencarnações dificílimas, dolorosas. Então, nós temos que estar sempre atentos a essa lei importantíssima da reprodução, essa lei que nos fala da população do globo, essa lei que nos fala da reprodução, essa lei que nos fala do controle da reprodução, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós viermos a passar nas próximas vidas. Aí, para concluir, não quer ir aqui o outro slide? Para concluir, nós temos aqui as reflexões. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é isso? Nós sabemos que o espírito já existia, que o corpo ele é criado para que o espírito ocupe, e que esse corpo ele é criado para um espírito certo. O corpo não é criado seguindo uma fila. Número 15, esse corpo está pronto, esse é teu, leva. Número 16, esse corpo aqui é teu, leva. Não. O nosso corpo ele é preparado minuciosamente de acordo com as nossas necessidades. Nós trabalhamos nessa criação desse corpo. Nós pedimos a espiritualidade, nós imploramos a espiritualidade que nos dê um corpo capaz de frear essas a nossa embriaguez pelas sensações materiais. Nós somos responsáveis, porque nosso espírito já existe, ele é eterno, mas o corpo é passageiro. Então, nós temos o corpo necessário para nos educar, para nos instruir, para nos resguardar. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, 14, item 8, para quem quiser pesquisar mais um pouquinho, né? E é importante que a reprodução é lei natural que possibilita a reencarnação.
e a evolução do espírito em corpo cada vez mais aperfeiçoados. Então, se a reprodução é lei natural que possibilita a reencarnação e a evolução do espírito em corpos cada vez mais aperfeiçoados, vamos fazer dessa encarnação uma escada para que na próxima tenhamos corpos menos doentes, corpos menos necessitados, corpos menos pesados, não é? Porque nós somos responsáveis pelo invólucro que vamos ocupar nas próximas vidas. Porque, como diz ali, né, no Revista Reformador de setembro de 2002, quanto à lei da reprodução, o espírito torna-se o artífice de seu próprio futuro, seguindo o planejamento divino rumo à felicidade. O espírito torna-se o artífice do seu próprio futuro, seguindo o planejamento divino rumo à felicidade. Lembramos sempre que Deus nos criou para sermos felizes. O sofrimento que temos, ele é provocado por nós mesmos. Então, que saibamos planejar, que saibamos preparar as nossas próximas encarnações e que Deus nos ajude a melhorarmos, a caminharmos de acordo com os ensinamentos que Jesus Cristo nos trouxe através do seu Evangelho. Muita paz a todos, muita boa noite e fiquem bem. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico, e que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.